Oi, oi, gente. Como vocês estão? Hoje eu estava fazendo minha oração e eu tinha visto um vídeo no TikTok, né, sobre uma passagem bíblica que fala sobre quando dois ou mais crê, então Cristo atenderá, né? Obviamente, em Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Onde dois ou mais concordarem em meu nome. Onde dois ou... Deixa eu ver aqui, ó. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos, ali estou. Pera, tem um outro, que é o concordar em meu nome. Mateus 20. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Onde dois ou mais concordarem em meu nome, eu atenderei. E aí eu fui fazer minha oração da manhã e tudo mais. E esses tempos atrás, eu tinha feito uma coisa, né? Porque eu recebi uma palavra no começo do ano sobre jaleco. E ele é da farmácia, né? Vou mostrar pra vocês. Ele é da farmácia. Farmácia. Né? Tá meu nome aqui, farmácia. E aí, esses dias, né? Eu recebi... Qual foi a promessa? Peraí que eu tô... eu esqueço, meu Deus. Foi que... onde eu... que esse seria o jaleco da promessa, né? Que eu comecei pela farmácia e terminaria na medicina. Realmente é meu grande sonho. E também descobri na farmácia que eu não tenho muita vocação pra farmácia, não. Faz parte, né, gente? E eu sempre sonhei com a medicina, eu sempre sonhei em estudar na UEM. Sempre sonhei em estudar medicina na UEM. E as coisas têm ficado difíceis, quantidade de vagas reduzidas, né? Eram 8 anuais, agora são 2, então, assim, isso desanima um pouco. E aí, eu peguei minha nota e fiz uma porcentagem, né? Tem 8 letras medicina, né? E 8 letras farmácia. Tem 8 letras farmácia. E pela porcentagem, eu vi mais ou menos quanto seria cada letra, né? Eu já tenho... Eu coloquei aqui, escrito... Já tenho o M, o E, D, I, C, falta o I, N, A. Pela porcentagem de nota que eu tô, né? No vestibular. E eu coloquei aqui o em nome de Jesus. Amém. Então, falta pouca coisa. E uma das coisas que eu venho aprendendo também na faculdade é que a faculdade, ela te traz alguns momentos complexos, então, e eu falo para Deus que eu quero ser as mãos e os pés dele aqui na terra, que eu quero olhar do jeito que ele amar, do jeito que ele nos ama. E um questionamento para nós é: será que conseguimos amar como ele nos ama, como ele nos ama? Porque é muito difícil. É muito difícil quando você é caluniado, é muito difícil quando você é perseguido. É muito difícil. É difícil quando
sei lá, né? As coisas acontecem assim, então é muito difícil. Será que eu estou amando como ele me ama? Essa é uma boa pergunta, é uma reflexão do dia. E eu trouxe aqui, vou mostrar pra vocês como vai ficar. E eu sei que vai ser feita a vontade de Deus, mas se 2 ou mais crerem, vai acontecer. É uma vaga só, mas se dois ou mais crerem, estará consumado. Porque Deus, ele faz tudo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E vai ser uma fase bem importante na minha vida. Tem muita coisa acontecendo também, gente, então vai ser daquele jeito. Então vamos aguardar em nome de Jesus que ele vai fazer o melhor. Então eu vou deixar esse vídeo aqui e eu volto no resultado, né, do vestibular de verão. Não sei como vai ser. Eu só sei que a minha fé está em Deus. Eu só sei que a minha vida está em Deus. Este ano eu tive muito o amor de Deus sobre minha vida, sempre tive, mas este ano Deus já me agraciou, Deus mandou pessoas para me responderem. Deus, no momento de aflição, logo no comecinho do ano, Deus mandou uma pessoa que eu nunca vi na vida. Deus respondeu a oração por meio daquele e logo em seguida a palavra foi concretizada. Então, se creres, verá a glória de Deus. Se creres, você verá as coisas acontecendo. Então, eu não quero mais... e sim, não estou preparada. Não, se eu crer, Deus irá realizar. Se eu crer, será tudo para a honra e glória de Jesus. E esse jaleco aqui, ele é muito importante para mim, porque ele foi o meu primeiro jaleco, né? Ele foi o primeiro jaleco bordado no meu nome. Isso me traz muita alegria, né? Foi muito bom também tê-lo aqui. Da Wen, com o logo da Wen, né? Então, eu vou ver quantas letras eu consigo substituir até final do ano. O A só será substituído quando eu passar, que é o último A do curso que eu pretendo. E eu sei que Jesus, ele vai me conceder a quantidade de letras necessárias para alcançar meus sonhos. Seja por transferência, seja pelo vestibular. Eu creio que Deus está fazendo o melhor, Ele está guardando o melhor. E Ele está me moldando também. Porque as minhas ações têm que coincidir com o que Deus faria. Também tem que coincidir com a profissão que eu quero seguir, com a profissão que eu digo amar. E não só minhas palavras, mas minhas ações. Diante a adversidade, diante as coisas que acontecem. Diante de tudo isso, eu tenho que ter o segmento que Deus deixou. Eu tenho que ter as ações mais semelhantes a Ele. Eu nunca serei igual a Ele, mas eu quero ser semelhante a Ele. Só de ser semelhante a Ele, eu já estarei feliz. Tem uma música que eu amo muito, que é Amar Como Você Me Ama. É o mínimo. Então, eu tenho que fazer esse mínimo, sabe, gente? O mínimo é amar como Ele me ama. É ser como Ele. É em meio a toda essa adversidade, todas as lutas e batalhas, não odiar o próximo, não ser contaminado por palavras duras, por amarguras, por ambientes, não ser mudada pelo ambiente é muito importante. Se a pessoa está amargurada com a vida e te calunia, não leve isso pro pessoal, deixe a pessoa seguir a vida dela. Porque provavelmente há um problema interno que ela está tentando resolver, não tem a ver com você.
né? Ore por ela. Isso é muito importante. Ore por essas pessoas. Ore pelos seus inimigos ou aqueles que te perseguem, né? Muitas das vezes nós não consideramos como inimigo uma pessoa que te persegue. O ambiente é hostil. Ore para que o seu ambiente, o ambiente que você esteja, consagre ao Senhor, que ele seja um ambiente de paz, que em meio à adversidade ele esteja lá. No meio do deserto, sempre vai ter alguém ali para abrir o mar vermelho para você. E o mais importante, gente, em meio a essa diversidade de coisas que te acontecem, Deus sempre coloca pessoas em sua vida para tornar o fardo mais leve. A presença de Deus está lá e você consegue ver que é Deus mandando pessoas para a sua vida, ao mesmo tempo que grandes coisas estão acontecendo, né? A calúnia, a difamação, as coisas injustas, ao mesmo tempo Deus está te fortalecendo. E o mais importante, não abaixe sua cabeça para coisas erradas se você não fez nada errado. Continue com a cabeça em pé, continue em Cristo vivendo. Não deixe o seu coração ser amargurado enquanto da pessoa, né? Essa pessoa pode estar sofrendo algo interno, algo externo, ou talvez ela não goste da forma como você leva a vida. Então, ore por essas pessoas, ore pelo ambiente, ore pelo seu trabalho, ore pelo lugar que você estuda, ore pelo lugar que você trabalha, ore pela sua casa, ore pelas pessoas da sua família, pela sua paz espiritual, pelos seus projetos, pelo seu ministério. Somente ore. E Deus fará. Este ano está sendo um ano de tentar a minha fé, que está testada, é um ano de testar a minha fé em Cristo, porque quando foi para acontecer no começo do ano, quando Deus me deu esta casa, este apartamento, eu ainda ficava assim, será? Por quê? Porque um senhor me parou na rua e falou que Deus me daria. E era aquilo, e nunca mais vi esse senhor, e Deus me deu. E Deus me deu. Gente, foi incrível. Passou-se 30 minutos e a resposta estava lá na palma das minhas mãos, no meu telefone. E Deus fala, Deus pede. Eu pedi para Deus, se fosse que seja feita a vontade dele, mas que leve em consideração a nossa. Mas você já pediu para Deus? Esse é um questionamento. Você já pediu para Deus? Porque às vezes nós só queremos, mas não pedimos. Às vezes o que nos falta é pedir para Deus. Ó Deus, em seu nome, em nome de Jesus, eu vou conseguir a vaga que eu tanto sonho. Tá certo? Em nome de Jesus. Amém. Você já pediu? Já pediu para Ele? Já pediu que seu sonho se concretize, que Ele guie sua vida? Você já mudou suas atitudes? Essa é uma reflexão para mim mesma, até mesmo para mim, que será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou agindo mais similar como Ele? Estou amando como Ele me ama? Porque muitas vezes cantamos hinos, cantando músicas, cantamos coisas sobre amor, coisas sobre fé. E será que estamos agindo igual? São pensamentos que estão vindo em minha mente. Não fiz programa nem nada hoje, gente. E tem um versículo, eu não sei qual que é. É um salmo, peraí. Eu sei que eu tinha marcado aqui, porque eu estava lendo, gente. Minha Bíblia é assim, gente, marcada. Olha essa daqui, gente. Ó, Provérbios. Provérbios, capítulo 2, versículo 1. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. É o Senhor que dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Esse aqui já é Provérbios 2:6. Sai daí, Luna, da porta. Gente, minha cachorra do nada. Ai, ai, ai. Tem um outro versículo
que eu não estou achando aqui. As promessas do Senhor são como prata refinada 7 vezes ao fogo. Gente, eu tenho tanta marcação aqui, ó. Vou procurar na internet o nome. Perdão, gente, ó, acordei agora há pouco, mas eu não poderia esperar pra falar. As promessas do Senhor são como prata refinada. Vamos ver qual que é. Salmos 12:6. Espera aí. Ó, Salmos 12:6. Aqui na Bíblia mesmo. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Sete vezes ao fogo. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes ao fogo. Então, temos que acreditar nas promessas dele. Temos que acreditar em tudo que ele nos diz que é. E seguir os passos dele, isso é o mais importante. Em meio a tantas adversidades, em meio a tantas coisas, acredite nas promessas dele. Essa é a mensagem de hoje. Fugir um pouco do contexto deste canal. Eu sei que é Estude Comigo, mas como quem me segue a maior parte do tempo já sabe que eu acabo falando de Deus, da Luna, estudos, rotina e aleatoriedades. Gente, acredite, hoje foi para falar sobre as promessas do Senhor. Hoje foi para falar sobre as coisas que Ele tem feito ou que ainda não fez, porque nós não acreditamos nas coisas que Ele já declarou sobre nossa vida, né? Ou será que pedimos a Ele? Será? Será que Ele tá com o projeto ali? Porque tudo que você, antes de nascer no seu coração, Ele já tinha feito, Ele já tinha preparado o caminho. Mas esse caminho, ele tem que ser quando obedecemos a Deus. Como colocamos em prática. Muitas das vezes deixamos de crer nas coisas que Ele tem feito para nós. Então, assim, acredite, no tempo certo, o Senhor fará. Né? Tem um versículo também, não lembro o versículo falando. No tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. E Ele fará. Então, peça e lhe será dado. Mas você tem que crer para lhe ser dado também. Amém? Vamos agora encerrar por aqui. E que o Senhor esteja com todos vocês e que dê tudo certo em nome de Jesus. Até mais. Não sei se eu me expressei bem, mas espero que vocês consigam entender as maravilhosidades que Deus tem feito em nossas vidas e ser grato pelo que fez ou que deixou de fazer. E também aprendam a orar para Deus. Ó Deus, eu creio que isso está no meu coração é porque o Senhor já deixou o caminho pronto. Então, estou pronto para isso. Antes de nascer no seu coração, já estava lá a promessa de Deus em sua vida. E ela só vai se cumprir quando você se moldar. Então, que seja concretizado, mas que você busque primeiro acreditar que é possível, mesmo quando tudo diz que não é. E, gente, só mais uma coisa. Eu vou publicar esse vídeo agora, né? São quase 7 da manhã. Isso daqui, gente, assim que acontecer, eu volto para falar das promessas do Senhor em minha vida. E que ela vai ser cumprida. E que eu sei que vai ser cumprida. Porque eu tenho um Deus que zela pela minha vida. Tenho um Deus que é um Deus de aliança, Deus de promessa. Um Deus que Ele me ama. E que, às vezes, o que está faltando não é conhecimento.
Às vezes o que tá faltando é a confiança em Deus. Então, eu volto aqui para falar para vocês as maravilhosidades que Deus tem feito em minha vida. Ah, e é uma vaga? É, mas se a mão de Deus estiver lá, essa uma vaga é minha. Se a mão de Deus estiver lá, tudo se cumprirá. Eu creio, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, gente, um excelente começo de semana. Eu quero voltar a falar mais sobre Deus aqui neste canal. Sinto que eu estou ficando muito desgastada sobre muitas coisas ao meu redor, mas eu não quero parar de falar de Deus. Deus faz parte da minha vida, Deus faz parte de tudo que eu sou. Então, me acompanhe por aqui. Tudo é para a honra e glória de Deus. E eu sei que Deus está me moldando para honra e glória dele, que eu seja uma excelente estudante de medicina, que eu seja uma excelente médica, que eu seja excelente em tudo que eu fizer, porque eu creio num Deus que fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu sei das promessas de Deus sobre minha vida, eu sei das coisas que não deram certo até hoje. Por quê? Porque não era o tempo certo, eu não estava preparada. Mas Ele está preparando o caminho. Então, até mais, gente. E me acompanhe nessa jornada. E que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Tchau, tchau.